Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Armorial Gestão. Eu sou Rodrigo Boss, sou sócio fundador da Armorial Gestão. Tassiana, sócia fundadora da Armorial Gestão. Estamos hoje aqui com Kleiber Valença, ele que foi nosso patrocinador, é um dos sócios da OLV Advogados e falou para a gente sobre direito tributário. Não foi isso, Kleiber? Se apresenta para a gente. Prazer em estar aqui e agradeço mais uma vez o convite da Armorial. Eu sou formado já realmente há um bom tempo, tenho atuação 16 anos já exclusivamente na área tributária, não é? Com mestrado, especializações e, enfim, sempre atuando com clientes de grande, pequeno e médio porte, no lucro real, presumido e simples, né? A gente não tem discriminação no escritório, é para todos e a gente está sempre buscando a solução, né? Porque o bom é você trazer a solução que o cliente precisa, na medida em que o cliente precisa, e não apenas ser mais um que quer vender alguma coisa para o cliente, né? Esse não é o foco e não deve ser o foco das empresas jamais. De verdade, você acaba ajudando, né, o cliente a fazer a análise mais adequada, qual a tributação melhor para o segmento dele, né? Isso, sem dizer assim, compre, 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 não necessariamente por isso, mas sim Exato. aplicando a melhor opção. Mas é como a gente estava tratando hoje no evento. A melhor parceria é quando o escritório de contabilidade presta um serviço de excelência, facilitando o trabalho do advogado, né? E o cliente pode contar também com o escritório de excelência. Porque aí a potencialização disso, né, é aquele ditado popular, o céu é o limite. Por quê? Porque você vai estar no melhor dos mundos, você vai estar com a proteção e uma segurança que o contador precisa dar ao cliente, Correto. seguindo a legislação à risca, como foi bem pontuado hoje no evento, e, ao mesmo tempo, você vai ter o advogado prestando aquele serviço auxiliar, aquele serviço que vai trazer o benefício e vai potencializar tudo aquilo que já é feito pela contabilidade, buscando as exceções, né, que a contabilidade não pode entrar, buscando as situações em que a contabilidade, por norma ou por entendimentos, pode ficar limitada, e trazendo, portanto, essa melhoria, não é, na gestão financeira do cliente. Eu acho que esse é o cenário fantástico, ideal. Entendi. Até porque quando você faz, eu achei muito interessante que você diz o seguinte: o escritório de contabilidade, no caso a gente da Armorial, realizamos o nosso trabalho, mas neste caso não somos o especialista, né? E realmente você traz uma questão que tem uma parte do trabalho que, uma vez que não, vou ter esse benefício, para eu ter esse benefício, de que forma eu tenho que fazer, porque o que acontece muito, que é onde entra o escritório tributarista, muito de alguns incentivos ou benefícios, eles precisam, às vezes, até entrar juridicamente, não é isso? E aí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, porque eu diria que a contabilidade bem feita, ela chega até um determinado momento. A partir dali, realmente, ela precisa do especialista, que, no caso, seriam vocês. Isso. Eu sempre trabalho com os escritórios da gente parceiros e vejo muito isso de vocês, né, da Armorial, trazer esse ponto de confiança, porque é uma relação de confiança. Sim. Eu tenho que saber até onde a contabilidade vai e vocês também têm que saber até onde vai. Hoje existe uma multiplicação de escritórios de advocacia ou de contabilidade que está preocupado, não, vamos fazer, vamos instagramar, vamos fazer isso e tal. E, na verdade, o que é que o cliente precisa? De segurança. Porque senão a conta chega, né? E a conta é cara, a conta é alta, porque você tomou dinheiro emprestado do governo federal, estadual, municipal, né? Por ter feito um planejamento equivocado. Então, a segurança em relação ao procedimento, a segurança em relação ao escritório, é fundamental para a gente poder ter esse feedback, esse crescimento responsável, não é? Sem aventuras jurídicas, sem aventuras contábeis, não é? E eu acho que quando o escritório de contabilidade traz esse insight, não é? E trabalha junto com o escritório jurídico, as coisas acontecem. Porque eu não estou me metendo no trabalho da contabilidade, jamais faria isso, não sou profissional expert nessa área,
E o escritório de contabilidade também não vai se aventurar a fazer o que não pode. Não é? Eu já vi alguns profissionais tentando enveredar na parte jurídica e, normalmente, você bota o pé pelas mãos, e muitas vezes atropela o processo. Muitas vezes com as melhores das intenções. Né? E aí tem aquele ditado popular que diz que o inferno está cheio de gente Tá cheio. bem intencionada. Tá cheio, tá cheio. A gente até viu. Muito bom, Kleber. Eu só queria reforçar para quem nos assiste e nos ouve que quando você fala até do nosso evento, ele está se referindo ao Armorial Conecta, que está na trilha do nosso, no nosso YouTube. Né? Então, quem for no nosso canal no YouTube vai encontrar na íntegra a palestra do Dr. Kleber falando aí sobre a questão tributária. Uma dúvida que surgiu durante o debate também, eu queria reforçar aqui para quem nos ouve e nos assiste. A gente acredita que a redução tributária é só para grandes indústrias, grandes empresas, né? Poxa, eu sou um pequeno comércio, ou eu estou no Simples Nacional. Né? Como é que seria isso? Dá para todo mundo ter alguma redução tributária? Isso. Os incentivos fiscais, eles são normalmente focados em determinados setores que o país, o Estado, o município, quer focar em relação ao crescimento. Então, existem incentivos para grandes, pequenos e médios, a depender do setor. Então, está muito mais relacionado com o setor em que você atua do que propriamente com o tamanho e porte da sua empresa. Você pode estar abrindo uma empresa, desde que você preencha os requisitos de qualquer tamanho. Se você está naquele setor, você vai se enquadrar naquele incentivo fiscal. Uma outra coisa é a redução da carga tributária, que independe do setor em que você esteja. Então, e também, às vezes, do porte ou do regime. Né? A gente mencionou aqui, por exemplo, que existem formas de recuperação tributária até para o Simples Nacional. Aí o empresário falou, não, mas eu nunca tinha ouvido falar. Mas existe, né? Se você estiver falando de produtos monofásicos, CMS-ST, você tem a oportunidade também para comerciantes que estejam no Simples Nacional. E é dinheiro seu que está indo para o governo. Ok, o governo vai fazer as obras sociais dele, mas é dinheiro seu que não deveria ter ido para lá. Né? Então, você tem vários mecanismos de recuperação de crédito tributário. Você tem como recuperar 60 meses, né? Não é pouca coisa. Aí diz, mas são R$ 1.000 por mês só. Certo, mas em 60 meses são 60. Então, se você não quiser, por favor, eu aceito doações. Né? Então, a gente não pode... tem um ditado que um amigo falava, que é dinheiro não aceita desaforo. Né? E a gente não pode brincar com dinheiro. Principalmente com o dinheiro dos outros, né? É muito interessante isso quando você fala, porque uma vez que a Armorial ela não só está preocupada com toda a parte contábil, mas ela está preocupada com as finanças, ela está preocupada com as vendas. E aí, quando a gente fala das finanças, é muito comum a gente ver muitas perdas. Às vezes parecem valores pequenos para quem não controla, para quem não olha, e é exatamente isso. Não importa se 1 ou 1 milhão, qualquer real faz toda a diferença. E aí eu acho que essa sua colocação cai muito bem para isso. Às vezes a falta desse controle é isso. Isso às vezes é assim, eu diria até que, vou chamar até cultural, né? Porque a gente já desde a escola, a gente não vem com essa tratativa de cuidar bem desse dinheiro, né? Ou seja, fazer essa poupança, olhar para esse dinheiro. Então, é bem cultural. E, na verdade, isso reverbera hoje nas grandes maiores empresas, né? A gente vê muito isso, e uma vez quando a gente começa a trabalhar, a prestar esse serviço na área, a gente percebe isso, bem como eu diria que essas oportunidades, por falta de conhecimento dessas empresas, né, ou até o empreendedor, na verdade, o empresário que deveria virar empreendedor, ele não tem tempo. Ele não tem tempo. E aí é onde vem a Armorial para ajudar, vem o escritório de vocês para também dar essa assessoria e fazer a diferença, porque a diferença é no bolso. E eu ia comentar em relação a isso, que é muito importante, sabe? A gente ter uma gestão profissional, porque no Brasil, realmente, muitas vezes, o empresário ele peca porque faz uma gestão amadora, ou contrata profissionais amadores porque quer ter uma economia, né? O barato que sai caro, que foi mencionado no evento de hoje. Né? É aquela economia que vão chamar, no popular, de economia porca, né? Que você economiza daqui, certo, mas e depois? Você diz assim, eu não vou procurar advogado tributarista, porque advogado tributarista é um horror de caro. Não necessariamente. Não é? Você pode ter soluções adequadas ao tipo
e tamanho da sua empresa. Como vocês oferecem também o serviço de contabilidade também adequado a cada empresa e a cada realidade. Então, isso é que é importante, é você buscar profissionalizar o seu negócio, buscando certamente o melhor time contábil, o melhor time jurídico, o melhor time de vendas, o melhor time comercial, ou seja, buscar realmente fazer a diferença. Tá do lado dos melhores, né? Sempre importante, né? Exatamente, exatamente. Não é à toa que a Armorial busca, né, através de parcerias até com a OLV, ter esses times de especialistas do nosso lado, né? Eu gosto de uma fala de Tassi, que é bem interessante, quando ela diz, eu quero cada vez mais pagar imposto. E quanto mais imposto eu pago, é porque eu estou faturando mais, né? E eu também fico imaginando isso. Imagina eu pagar, né, 1 milhão de imposto. Caramba, quanto que eu faturei para poder pagar 1 milhão de imposto? Mas nada melhor do que, além de pagar 1 milhão de imposto, poder ter parte desse imposto, né, restituído, para até fazer investimentos na própria empresa, né? Então, o fato não é pagar o imposto, né? Se esse é pagar imposto errado, estiver, né? não, exato. É. Se esse imposto estiver realmente adequado à sua realidade, ou seja, se você estiver fazendo a gestão correta do seu negócio na parte fiscal e tributária, perfeito. Aí eu queria estar pagando também 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de imposto, porque aí você vai ter realmente a justiça fiscal acontecendo. Você está pagando o que é justo, o que é certo, e não o que está sendo imposto para você, né? Porque também existem muitas distorções. E parte muito a questão, como o Tarso também falou, do empresário, Kleiber, que está preso no seu negócio, né? O cara está trabalhando ali todo dia e não entende, né? Nem o juridiquês ou o contabilês, né? Ele não entende, muitas vezes, não sei o seu negócio. Ele é muito bom naquilo. E ele faz muito bem aquilo. E ele cresce com aquilo. E cresce muitas vezes desorganizado. Tem um grande palestrante, enfim, ele já é falecido, chamado Jim Rohn, é um americano. E ele fala sempre, né, quer ver como é que vai ser seu negócio nos próximos 5 anos? Olha como foi nos últimos 5. Se você não buscar fazer nada diferente hoje, amanhã, depois, seu negócio daqui a 5 anos vai ser igual ao de 5 anos atrás. Por que vai ser o mesmo? Porque você não mudou, você não buscou aprimorar, você não buscou outras ferramentas, você não buscou um aperfeiçoamento. Então é isso que a gente tem que buscar, né? É aperfeiçoar o nosso negócio, aperfeiçoar a nossa gestão, aperfeiçoar os nossos prestadores de serviço, para que a gente tenha realmente o melhor dos mundos. Eu tenho um cliente nosso que ele disse, rapaz, eu cheguei à falência das minhas empresas há muitos anos atrás, porque não existiam prestadores de serviço adequados naquela época. Hoje eu vejo isso, porque hoje você tem dezenas, centenas de prestadores. Mas se você não escolhe o certo, você está fazendo o mesmo que você fazia há 10, 20, 30 anos atrás, quando você não tinha, talvez, esses prestadores tão acessíveis como atualmente. Repetindo o mesmo processo, né? Tem até um grande cliente aqui da nossa região, né, que faz até uma referência, um abraço para ele. Certamente ele não vai nos escutar, está sempre trabalhando muito, né? Eduardo Macaco, dono da Seaway, que ele fala que o maior concorrente dele é ele mesmo no ano anterior. E eu trago isso para a minha vida hoje em dia. O meu maior concorrente sou eu ano passado. Porque se esse ano eu estou fazendo as mesmas coisas do ano passado, não consegui aumentar faturamento, não consegui ter novos conhecimentos, não consegui fazer novas conexões, eu estou fadado ao fracasso, porque eu estou repetindo a mesma coisa. Tem que ter crescimento, né? Então, acho que para qualquer negócio, pequeno, médio ou grande, você tem que estar pensando sempre no crescimento gradativo e buscando os fornecedores, os parceiros corretos, né? Não só o caso da OLV, como o caso da própria Armorial Gestão, com um time de especialistas que se preocupa com o teu negócio para crescermos juntos, né? Muito bacana. É massa. Acho que voltando a uma fala sua anterior, que eu acho que é muito interessante, e aí quando você fala de bons profissionais que querem fazer o certo, né? E aí a gente também tem uma coisa muito cultural no Brasil, assim, vê aí uma formazinha, né, de pagar menos. O gentil brasileiro, enfim. E aí o que é que acontece? Eu falei, né, de pagar mais, eu queria né? Então está pagando muito imposto, e aí claramente dentro do imposto correto, dentro do melhor planejamento tributário, mas o que a gente mais vê, de verdade, é aquele que chega e fala, não, mas eu tenho que pagar menos. E aí isso é assim, tem que ser até uma fala do Pablo no meio da palestra, que tipo, é uma mudança até de reprogramação. Reprograma aí o seu cérebro, porque isso está errado, ou seja, o caminho não é esse. É porque não adianta você dizer que quer pagar menos. Como?
Não tem como. Essa é a pergunta. Como você vai pagar menos? E aí, se você não bota na ponta do lápis, como o Pablo mencionou Isso. no evento hoje, você não tem como mensurar. Mensuração de preço, acho que talvez os prestadores de serviço sofram mais com isso. É terrível, né? Quanto é que vale meu serviço? Advogado sofre muito. Já chega... Quanto é que custa a minha hora? Não, o advogado sofre porque o cliente já chega e diz assim, ó, eu vou pagar só no final, tá? Ou então só no Oi? êxito. Assim, estou trabalhando, né? Estou reservando exatamente, né? E aí como é que vai vir um resultado se você não tiver o investimento, né? Não é conversa de vendedor quando você fala eu vou investir num bom escritório de advocacia, num bom escritório de contabilidade, não é balela. É realidade. Se você não investir, o dinheiro não volta. Ou, se você quiser, você pode contratar aventureiros. Aparece lá todo dia cliente no meu escritório com problemas gerados por outras pessoas que atuaram porque queriam receber aquele valor lá inicialmente, fizeram o negócio a todo jeito e realmente quem paga depois é o empresário. Né? Isso. É a E pessoa. tem até um assunto que tem a ver com redução, com planejamento, e aí a gente cai um pouco naquela área do social. Ah, abre um instituto, vamos fazer assim, vamos fazer uma fundação. Fácil, né? Essa É aí, o que a maravilhoso, gente mais linda. escuta, né? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Exato. Né? E não é fácil, tem toda uma lógica aí. Eu diria que assim, não sou a expert no assunto, mas o que é a base, a espinha dorsal disso? É a caridade, é o social. Se isso não for o intuito maior, e isso o propósito, o resto todo não está tudo errado. E aí a gente vê muito isso. Isso acontece demais. Não é? O pessoal chega lá e diz assim, eu queria abrir um instituto. Não, por quê? Porque eu quero economizar. Existem algumas pessoas que não, chegam lá e dizem, não, eu quero dar a minha parcela e retribuir o que eu ganhei até hoje. Tenho um cliente que já tentou várias vezes e ainda não conseguiu fazer isso. Com um nítido e claro propósito de retribuir. Mas é exceção. A regra do eu quero ganhar menos, ou eu quero pagar menos, é todo dia. Não, mas como é que eu faço? Não, tem isso aqui. Não, pessoal, tem outras formas de você conseguir alcançar aquele resultado de redução tributária. Não é? Tem outras formas de você proteger o seu patrimônio. Né? Você falou de proteção patrimonial. A gente mencionou hoje na palestra. Né? Existe como você construir empresas familiares, patrimoniais, que precisarão de uma gestão adequada da contabilidade para poder ter o fluxo correto financeiro, garantindo à pessoa, não é, que ele vai ter aquela redução na carga tributária. É o planejamento, que já foi demonizado anteriormente, não é, e que, graças a Deus, a Receita e os órgãos começaram a evoluir no sentido de verificar que é lícito o contribuinte buscar fazer isso. Né? Grandes empresas fazem. A Apple não tem sede nos Estados Unidos, mas migrou para a Irlanda para poder ter uma redução de carga tributária. Então, você encontra isso em diversos níveis empresariais. Né? E não é só a empresa grande que deve fazer, também as menores. Dentro do nosso estado aqui em Pernambuco tem muitos incentivos também, né? Exatamente. Mais importante é o seu segmento do que o seu tamanho, né? Exatamente. Você deve buscar esse segmento, você deve buscar esses incentivos adequados à sua realidade. Né? A gente apontou, tínhamos um cliente nosso que ele fabricava e ele não se classificava como indústria, ele não buscava, e aí ele tinha problemas financeiros todo mês na fronteira, que chegava matéria-prima e ele não conseguia deixar de pagar. E aí pedia para a gente, não, ingressa com uma segurança para liberar a mercadoria, faz isso, faz aquilo. E a gente disse, vamos lá, existe isso aqui, esse incentivo, vamos adequar a sua empresa. E a gente fez todo um processo. E o resultado é a economia, que ele pode usar para reinvestir, crescer, reinvestir, crescer e aumentar a sua competitividade. Porque o incentivo fiscal ele não é dado de mão beijada porque você quer pagar menos. Ele tem uma finalidade social também. O incentivo fiscal ele não existe somente para você se beneficiar. É para toda a sociedade se beneficiar daquela redução
que vai ser reinvestida no seu crescimento, que vai gerar mais empregos, que vai gerar desenvolvimento local, que vai gerar mais empresas, que vai gerar mais empregos, e assim vai. Essa é a finalidade do incentivo É fiscal. uma cadeia positiva, né? É uma cadeia positiva. Ela não é, como alguns tentam pintar, como uma redução, benefício somente para os ricos. Não, ele é um incentivo, realmente, para o desenvolvimento de cada comunidade. Você tem aqui, por exemplo, o exemplo do Porto Digital, no Recife Antigo. Qual é a finalidade? É só incentivar as empresas de filme, de tecnologia? Não, é revitalizar aquela área. Não é? Então, são dados benefícios para que as empresas se instalem naquele local e possam, com isso, revitalizar uma grande e importante área urbana da região do Grande Recife. É para isso que serve o incentivo fiscal. Não é para você pagar menos. Não é, Consequência, né? são a pagamento é consequência natural disso aí. Não é? Indústrias, por exemplo, tem Sudene, está se esgotando, em breve está havendo um esgotamento do benefício da Sudene para quem não tiver projetos aprovados até o final do ano. Tá, são 10 anos de redução de 75% do imposto de renda. Para quê? Para você reinvestir no seu negócio. Não é para você pegar e botar no bolso e dizer, agora eu estou feliz porque estou pagando 75% a menos de imposto de renda. Né? Eu vou para Disney, é ótimo, né? Doutor Kleiber, e para quem nos ouve e nos assiste, né, e a empresários e empreendedores querem saber se a sua empresa se adequa a algum incentivo, como é que eles lhe acham, como é que eles lhe procuram para poder ter acesso a esses incentivos? Muito bem. Vocês podem nos procurar no nosso site www.olvadv.com.br. Desculpe, olv.adv.br. Perdão. Então, é www.olv.adv.br, não é? Ou contato @olv.adv de advogado.br. Não é? Então, por esses meios... Redes sociais usam também? Tem a sua Redes própria sociais, rede social também? eu tenho rede social no LinkedIn, a gente está trabalhando ainda no aprimoramento, como vocês já fazem muito bem. A gente está investindo realmente nessa parte de mídias sociais. No LinkedIn, como é que a gente lhe acha? No LinkedIn, você me acha como Kleiber Valença. Perfeito. Tá? Bom, Tassi. Kleiber, na verdade, a gente quer agradecer a participação de vocês no evento. Foi muito produtivo, foi muito enriquecedor. E ainda digo mais, foi muito tranquilo e fácil, né? Assim, a forma como vocês passaram, como você conduziu. Eu digo, eu nunca senti, assim, foi tão bom de ouvir, não foi aquela coisa chata, porque às vezes acaba sendo aquela coisa densa, muito técnica. E, na verdade, eu diria a você o seguinte, não sou a expert, mas já saí hoje do nosso evento, sabendo um pouquinho mais de quando eu entrei. Fico muito grata pela oportunidade que vocês deram de estar aqui hoje no evento conosco. Muito bom. Kleiber, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, amigo. Tamo juntos, viu? Tamo junto. E para quem nos assiste, nos segue, já sabe, nós estamos no Instagram, no @armorial.gestão e aqui no YouTube, no canal armorial.gestão também. Fiquem todos com Deus e até nosso próximo podcast. Valeu!